Muito boa noite! Está começando Cultura Urbana aqui pela Just View, seu programa de segunda-feira, sempre às 8h30 da noite, hoje falando um pouco de música. Eu recebo aqui, eu não sei se eu falo assim, que ele é músico, que ele é cantor, que ele é tudo isso, que ele é um multi-instrumentista. Recebo Robson Fernandes, um dos maiores gaitistas brasileiros. Tudo bem? Boa tarde. Boa noite. Boa noite. E aí? Beleza, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você. Obrigado aí pelo convite. Valeu. Cara, eu vou falar que eu quis te trazer aqui exatamente porque eu assisti um show seu um tempo atrás lá no O'Malley's, aqui em São Paulo. E eu fiquei assim, sabe aquela hora que você fica assistindo alguma coisa assim que você para e viaja no tempo, e você fica só olhando aquilo, assim. Foi uma experiência, assim, pra mim, o seu show lá. E eu queria que você contasse um pouco pra mim da sua história, assim, como é que você se apaixonou pela gaita ou pelos instrumentos, como é que foi isso? Então, eu sou gaitista, né, em primeiro lugar, assim, canto também já há uns 12 anos, 13, mas primeiro eu toco gaita, basicamente gaitista, há 20 anos, né? E quando eu tinha 16 anos, eu, na escola, no colegial, vi um amigo tocando e falei, onde você comprou essa gaita? Comprei na galeria do rock e tal. Aí no outro dia eu fui lá e comprei uma gaita. Aí começou aí, né, a história com a gaita, assim. E como é que é, assim, porque, cara, a gente tem, por exemplo, uns tutoriais, assim, a gente pega na internet, o cara lá vai aprender violão e pega umas coisinhas lá e vê as notinhas. Como é que é isso com gaita, assim? Como é que funciona? Eu passei 9 meses, assim, tocando na rua, assim, sem professor, né? E a primeira gaita eu cheguei em casa, que eu abri, assim, eu quebrei ela com a mão, assim, porque eu queria fazer um som que eu ouvia no rádio e não conseguia, né? E eu tinha que fazer com técnica de garganta. Aí eu fiquei mexendo na palheta pra fazer aquela técnica e não conseguia, aí eu quebrei. Pum, aí no outro dia eu comprei outra. Aí eu falei, não, quer dizer, o problema sou eu, né? Aí fiquei, 10 meses só tocando sozinho. Aí um dia eu tava em Trindade, tava andando pela praia e uma amiga achou um folheto falando, aula de gaita grátis no Sesc Pompeia. Eu falei, nossa. Voltei imediatamente. Isso era uma sexta, domingo eu já estava aqui para aula. Aí comecei a fazer o curso lá de gaita, né? E aí fiz 4 meses, mais ou menos, assim, onde eu já aprendi as técnicas e depois comecei a estudar sozinho. Agora, a respeito do instrumento, você ensina com cifra também. Cifra não, é tablatura. Tablatura. O violão que é cifra, né? Tablatura, porque a gaita, ela tem uns números aqui em cima, né? Não sei se dá pra ver. Vamos pegar aqui? Tem uns numerozinhos aqui em cima. Olha, é verdade. Ó, 1, e aí, 2... Isso, é meio... tô vendo aqui, ó, dá pra ver. Tá vendo? É porque essa gaita é meio apagada, né? Mas, deixa eu ver se tem outra aqui, ó. É uma maior que dá pra ver. Vamos ver aí. Agora deu pra ver, ó, 10, 11... E aí a gente faz o quê? A gente sopra, coloca uma seta e coloca o número 1, soprado. Aí a pessoa vai, sopra no 1. E isso a gente grava a música, também dou aula, né? Aí eu gravo a música, separo por partes, então não é com partitura. Nossa. E também como é um instrumento mais, né, que você coloca no bolso, né, diferente do piano, né, aquela coisa toda, você não... Chega um monte de gente pra fazer aula comigo de N profissões, né, Então o cara quer ir pra se divertir, fazer um som, não quer... virar... músico pra ler partitura, porque ler partitura é como se você aprendesse inglês, né? Uma língua, né? Claro. Aquela história, né? Então, imagina você chegar na praia e quer tirar um som pros seus amigos ali, de gaita. Você tira a gaita do bolso, não vai te pegar uma partitura, gente, vou tocar. Entendi. Então, Agora, mais louco, assim, claro, você tá falando isso da parte mais básica, mas, por exemplo, eu vi no seu show, quando você convidou um outro gaitista pra fazer uma canja ali, e aí vocês fizeram um duelo, né, que, assim, vamos dizer que, assim, um duelo num instrumento que tem cifra e que tem partitura é mais tranquilo, pô, você tá ouvindo que ele tocou dó, lá, aí você vai. Agora na gaita, como é que você faz? Você não olhou, ele soprou no 3, ele soprou no 4. Não, mas assim, hoje em dia, eu escuto um gaitista tocando, eu sei o lugar onde ele tá tocando. Então, mas é muito louco isso. Eu falo assim, ele tá tocando no 8, tá tocando no orifício. Mas entendeu? Ele já é uma pessoa normal, né, gente? Ele não é normal, uma pessoa que consegue, né, distinguir. E aí, com os anos, você acaba adquirindo, né? Não tem jeito, né? Prática. Mas aquele cara era um profissional também. Então, já tem toda uma linguagem de anos de estudo, onde você sabe o que o cara vai fazer. Tem muita coisa que
se estabelece inconscientemente, que você sabe que vai por um caminho, vai dar certo e vai fazer também um espetáculo pro público, né? Que tem um lance de... Vamos ouvir alguma coisa? Queria baixar o somzinho aqui e a gente tocar alguma coisinha. Tem alguma diferença aí? Você tem um monte de gaita aí? Tem Sim, são os tons. São os tons. É, tipo, tem tonalidades mais agudas e mais graves. Entendi. Olha, essa daqui é uma gaita grave, ó. Agora eu vou pegar uma gaita mais aguda para você sacar, ó, a diferença. Não é diferente? Nossa, é muito legal. E tem outra que é a cromática, que é maior ainda. Essa daqui é usada também para tocar música brasileira e tal, tipo... Tem um som bem... Quando você faz isso aqui, o que acontece? Eu tô fazendo as teclas pretas do piano. Né, para o pessoal entender de uma forma mais óbvia, né? Então assim, sem apertar, são as brancas. Tá bem? Então dá pra tocar música brasileira aqui também. Não. Uau! É diferente essa aqui. Mas tem muita gente que acha que essa é a profissional, né? Ah, a gaita maior, ela é a profissional e tudo mais. E não tem nada a ver, né? Tipo, eu costumo distinguir elas pelo som, né? Pela sonoridade. Essa daqui eu acho que é mais próximo da guitarra. Né? E essa é mais alguma coisa assim, tipo violão, né? Né? Sabe? Entende o que eu quero dizer? Não, total. Agora, uma coisa, por exemplo, lá no show a gente tinha você como gaitista e vocalista, aí tinha dois, tinha a guitarra, tinha a bateria. Com que dá pra você fazer esse som? Dá pra você juntar com quais instrumentos? O que fica bom, o que não fica legal? Ah, então, é porque na realidade ali já é uma formação meio que de blues, né? Meio que já vem de milhões de anos, assim, né? Então, na realidade, é uma guitarra, a formação básica, né? Guitarra, contrabaixo e bateria. Mas daria para colocar um piano ali. Tem alguns shows eu chamo outro guitarrista, ficam duas guitarras. Ou colocar metais, né? Que seriam saxofone e trompete, né? Que é mais raro com gaitista. A gente tem uma foto que eu acho que é do seu CD, né? Do ensaio pro CD, né? Ah, essa é uma foto do meu segundo CD, na realidade. Com amplificador, né? Então, na realidade, o som fica mais parecido com a guitarra. Legal. E eu queria... Não, agora eu queria ver também, a gente vai pro quadro que saiu na mídia, tem uma apresentação sua no Jô, né? É verdade. Foi ali no Jô e aí eu queria ver pra gente também ter um pouco de... Vamos ter um pouco da noção de como que é o que você tá falando. De como que é o que eu tava falando do show, de uma galera junta e tal. Vamos dar uma olhada então nessa apresentação? Vamos lá. E nós vamos começar o programa com o som da Robson Fernandes Blues Band. Uou, vamos lá!
Falou pra mim daquele negócio daquele microfone, né, que você tá usando. Como é que é isso? Então, esse microfone é um microfone da década de 60, né? Que é esse daqui. E eu ligo num amplificador. Dá pra ver o amplificador ali com a banda. Uhum. E aí o som fica bem parecido com uma guitarra, né? Entendi. Então, daí que eu tava falando da diferença pra aquela gaita maior, que parece com um violão e tal, que tem um som mais suave. A diatônica tem um som mais agressivo, que é essa pequena que eu uso no show. E a sonoridade também desse microfone, parece que ela é mais encorpada, né? Ela tem um negócio... Ele fica um pouco... Ele distorce. Distorce, E fica um pouco mais grave, abafado, assim. Até por uma questão minha de gosto. Mas na realidade o amplificador que eu tô usando, ele é valvulado. E essa distorção vem das válvulas. Entendi. Tipo, uma coisa tipo... Não, eu vejo bem vintage, assim, tipo... Eu vejo que você faz umas brincadeiras no show, que às vezes você canta nesse microfone e depois você vai cantar pro outro, assim. E aí dá bastante diferença, assim, de sonoridade. Assim, isso daí é uma coisa que eu uso, assim, tipo... Estilo mesmo. Estilo e dá uma diferença, né? E é legal até para as pessoas verem, nossa, que diferente que fica a voz ali. Não, pra quem tá ouvindo é uma piração, assim, fica muito diferente, é muito legal. Nossa, mas é um show, né? A performance... Tocando gaita assim, só ela sozinha no estúdio, não dá pra saber a dimensão do show, né? Não, por isso que eu falei, vamos mostrar um pouco. Mas tem uma coisa que também eu acho um pouco dessa assinatura mesmo, de ser bem performático, assim, né? De dançar junto, de fazer umas coisas. Isso vai de artista pra artista, né? Presença de palco, porque outro dia eu fui assistir outros gaitistas e aí eu tava com a minha namorada e a gente falou exatamente disso, né? De como as pessoas se movem, ninguém se move, uns ficam mais parados, outros têm uma carga assim de adrenalina no palco assim maior, né? Mas isso cansa. E como que é o mercado assim aqui? Brasil, São Paulo, mundo, como é que é o mercado de gaitistas, assim? E no Brasil tem um monte de gaitistas agora, né? Sim. Em São Paulo, principalmente. Os melhores, a maioria estão aqui, na minha opinião, aqui em São Paulo, né? E tem vários lugares para tocar, né? Já teve mais em São Paulo, mas aí fecha a casa, aí abre, aí você tem que reinventar as casas. Tem festivais. Festivais eu participei de praticamente todos. No Nordeste tem festival, no Sul, no Rio de Janeiro. E aí eu já viajei o Brasil inteiro praticamente, né? Pra fora, assim, só fui pra Polônia, Estados Unidos. Foi agora México, pra Bolívia, né? Bolívia e Argentina também já fui. E vai agora, em maio, né? Daqui a um mês. Isso, eu vou pra Chicago. Mas vou pra conhecer o pessoal e já tenho um convite pra tocar também no Festival de Blues, que é o maior festival de blues do mundo praticamente, que é o de Chicago, né? Porque Chicago se tornou uma cidade pro blues, assim, tipo o ícone, assim, do blues, assim. Por quê? Porque o blues é meio que do Mississippi, do sul dos Estados Unidos. E isso em 40, 30, os negros migraram pro norte. Aquela coisa de como se fosse nordestino vindo para São Paulo, sabe? Uhum. Tipo, em busca de trabalho, né? E com isso foi muito músico, né? E aí eles eletrificaram o blues lá. Guitarra elétrica, porque antes era mais violão e gaita do jeito que tá aqui, né? Que é o som acústico, né? E aí chegou um cara, o Mudge, ele eletrificou a guitarra, né? Então foi daí que veio o rock, daí que veio tudo. Que louco. E aí... E tudo começou lá. Chicago virou a sede do blues, né? Tipo, o blues nasceu no Mississippi, sei lá, em New Orleans, mas... Sabe? Mas quem sabe, who knows, mas né? mas você fala assim, eu quero ir para os Estados Unidos ver blues, assim, tal. Chicago. Vou para Chicago. Algumas pessoas falam, eu quero ir para o Mississippi. Né? Pro Mississippi não, para New Orleans, né? Uhum. Mas New Orleans eu acredito que é uma cena mais de jazz até. Entendi. Assim como Nova York. Uhum. Nova York, na década de 50, 45, com o bebop do Charlie Parker,
virou um ícone do jazz, né? Do jazz. Então, tipo, não se vê falar muito de blues, assim, em Nova York. Tem bares e tudo mais. Mas, tipo, tem 100 bares de jazz e 10 de blues. Entendi. Já Chicago, eu acho que é o contrário, em termos de blues, assim. Legal, a gente tem que dar um intervalo rapidíssimo, a gente volta com mais papo, com mais jazz, blues, gaitas, Robson Fernandes, segura aí.